Mas, sempre temos mais aqui da história, né? O que recebeu um foi, cavou na terra, e o que ele fez com o único talento que ele tinha? Escondeu o dinheiro do seu senhor. Não era dele, era do senhor, o dono do talento. Então, e o versículo 19, e muito tempo depois, né? Eu não sei quando é que vai ser o cumprimento desse muito tempo depois. Quem foi que veio? O próprio Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Sempre a Bíblia vai falar sobre essa questão do ajustar contas, né? Ajustar contas. Então, versículo 20. Aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo. Olha as qualidades aqui que Deus quer encontrar em mim e em você. Quais são elas? Servo bom e fiel. Essa aqui vocês vão analisar depois, viu? Sobre o pouco tu fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tipo uma festa, né? E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, o que foi que eu fiz? Escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu, intacto, está intacto. Eu não gastei nada, está aqui, estou só devolvendo. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mas mal não é mais bom, é mau e negligente servo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? 27. Devias então ter dado o seu dinheiro, o meu dinheiro, aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver, lhe será dado. E ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E 30. Isso aqui é mais forte. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus. É muito extensa, né? A parábola, a história de Jesus. Que Deus possa dar graça ao seu servo nesta noite, para que os irmãos possam ouvir algo da parte de Deus. Acredito eu que todos os irmãos devam conhecer alguns pormenores dessa parábola. Já podemos fazer assim um resumo, uma síntese, porque ela fala logo depois da parábola das 10 virgens, que foi até ministrada aqui uma quinta-feira, né? E depois Jesus já entra nessa parábola, onde ele vai
ele comparado a um senhor que, eu até fiz assim uns cálculos, né? Vocês lembram? Um talento era um valor monetário altíssimo. Só um talento. Certo? Glória a Deus. Então ele pegou pelo menos os 3 servos de maior confiança. Ele chegou para onde? Disse: vem cá, meu amigo, eu vou te dar uma missão. Eu vou te dar nas tuas mãos 5 talentos. E você vai, o termo é granjear, né? Granjear é como que ele vai trabalhar em cima daquilo que ele recebeu, para que ele pudesse desenvolver o talento. Chegou para o segundo e disse: vem cá, eu quero te dar uma missão também. Eu vou te dar só 2 na hora. E chegou para um, só deu 1 talento. Mas como eu falei, tinha um valor muito, vários anos de serviço, né? Eu quero dizer com isso que cada um recebe de Deus algo que a pessoa recebe da parte de Deus para que ele possa administrar. Na verdade, nós não somos dono de nada. O que nós somos, de fato, de verdade? Somos apenas servos que estão com os bens do seu Senhor para tão somente o quê? Uma palavra-chave aí, qual é a palavra-chave? Você vai pegar algo que não é seu e você vai fazer o quê? Ele falou multiplicar, mas tem outra coisa. Eu vou lhe dar como se eu vou andar com a moto aqui com o carro desse irmão, que não é meu. Você vai ter muito cuidado, porque não é seu. Para você não arranhar, não levar multa, né? Você vai administrar. Glória a Deus. Qual é a missão do mordomo? Administrar. E dentro dessa administração, e é interessante que dos 3, a proporção, um recebeu 5, o segundo recebeu 2 o terceiro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 ficou se sentindo superior ao que recebeu 1? Não. Porque, veja, é conforme, qual foi o critério que o Senhor utilizou para distribuir os talentos? Qual foi o critério? Segundo, vamos lá, segundo o quê? A capacidade. Bem, se você, tem uns irmãos aí que, é claro que não é a regra geral, né? Mas tem pessoas que elas são condicionadas a um determinado limite, porque se ela passar desse limite, eu até encontrei um versículo aqui, qual é o mais difícil? Ser fiel no pouco ou ser fiel no muito? O texto diz que o homem foi fiel sobre o pouco, mas só que tem algumas pessoas, quando estão no muito, elas não conseguem o quê? Serem fiéis. Em vários aspectos, né? Por exemplo, a pessoa não tem mais tempo para nada, porque a agenda dela está lotada. É muitos compromissos. Mas cada um de nós fomos, dentro da nossa vida, Deus compartilhou, Deus delegou uma missão para que nós, na função de servos de Deus, na função de homens e mulheres escolhidos por Deus, não que Deus colocou em nossas mãos questões monetárias, porque a palavra talento aqui, no ponto de vista aqui dessa passagem, estava falando de questões monetárias, mas o talento tem um significado simbólico. Qual é o significado que nós aplicamos para o talento hoje? A gente diz assim para o jovem: ei irmão, qual é o teu talento?
Tu descobriu o teu talento? Qual é o seu talento? Você, Odair Júnior. Glória a Deus. Esther, qual é o teu talento? Aí você vai dizer assim, irmã, pastor, eu não tenho nenhum. É verdade isso aí? É verdade? No mínimo, do mínimo, do mínimo, você tem pelo menos um. Pelo menos um. Então, meu irmão, não fuja não, viu? Não, pastor, eu não tenho nenhum talento. Pelo menos um você tem. Claro que esses talentos aqui, eles só se aplicam no lado dos dons espirituais. Será? Tem a questão natural. Tem pessoas que já nasceram com um talento. A questão é descobrir qual é o seu talento. A outra questão qual é, então? É o quê? Desenvolver o seu talento. Essa é a mensagem. Ah, o irmão recebeu 5, eu só recebi 1. Não importa. Nas mínimas coisas, você tem que fazer a sua parte. Não olhe, é porque, assim, por exemplo, eu estava ouvindo uma palavra que, eu nunca vou ser, vamos dar um exemplo aqui de um grande homem de Deus do nosso tempo. Vamos supor aqui. Vamos dar um exemplo aqui de um que já dorme com o senhor. Eu queria ser igual o Billy Graham. Mas você não vai ser igual ao Billy Graham. Você vai ser você mesmo. Do jeitinho, da forma que Deus te criou. Você jamais, como diz aqueles 2 irmãos que nasceram ali gêmeos, né? E a mãe fez aquele pacote lá de tramóia com o pai e tal. Aí os meninos, vem cá. Você vai botar umas roupas aí do seu irmão, você engrossa mais a voz. Tal. E chegou lá, eu sou Esaú. Mas você não é Esaú, você é Jacó. Você não tem a bravura de Esaú, você não tem aquela valentia de Esaú, você é mais uma pessoa mais simples, mas é na sua simplicidade que Deus vai desenvolver o talento de cada um. Esaú tinha muitos atributos de coragem, de bravura, que não tinha em Jacó, mas Jacó, Deus usou ele de uma forma extraordinária, se tornou patriarca, o nome dele foi mudado, ele foi como se o nome dele se tornou o nome da nação, porque dos 12 filhos dele se formou Israel, a nação chamada para administrar as revelações de Deus acerca da esperança messiânica. Olha aí que bênção. Você quer ser uma pessoa que você tem, os jovens vivem essa crise de identidade. Eles olham para um artista, uma mulher muito bem feita. Eu quero ser igual fulana. Irmã, pare com isso. É do jeito que Deus te colocou, desenvolva espiritualmente, não se sinta com complexo de menor, se valorize, mesmo que você só tenha um talentinho, mas se valoriza o que Deus te entregou, porque Ele colocou conforme a capacidade que você tem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a parábola dos 10 talentos, dos talentos, né? A verdade, ele fala dos 10 talentos, mas foram 5, 2 e 1. Muito bem? Delegou. A missão dos servos é administrar. Foi distribuído conforme a capacidade. Nós temos um desafio. É desenvolver aquilo que nós recebemos de Deus, o talento. Como eu falei, vocês vão descobrir. Vocês vão desenvolver. Como é que a gente descobre? Você tem que testar, né? Se autotestar. Tem até um slogan, né? Que meu primeiro trabalho. Mas é claro que as empresas têm que dar oportunidade para o jovem. Né? Não é não?
Mas o jovem também tem que se preparar, né? Para o mercado de trabalho, né? Porque a gente observa que as pessoas têm aquele sonho de terminar o ensino médio, entrar no Enem e tal, e terminar tudo, de repente termina e não sabe muita coisa não. Às vezes não sabe nem ler e interpretar um texto. Mas a gente tem que procurar desenvolver isso, dentro da simplicidade que Deus nos fez, para a gente não ficar invejando os outros. Ah, porque fulano foi, tá despontando, e você não conseguiu chegar lá. Ore a Deus, fale com Deus, negocie aquilo que Deus te entregou, faça com amor, com fidelidade e com dedicação, e com certeza Deus vai abençoar o pouquinho que você tem. Glória a Deus. Olha aí, tem uma palavra bíblica lá em Zacarias, irmão Wellington: não desprezeis os dias das pequenas coisas. Alguém estava desprezando aquele templozinho bem simples. Não desprezeis. Alguém até despreza um jovem, né? Eu estava ouvindo o testemunho de um irmão. Ele é um irmão conhecido. Eu achei interessante, né? Que alguém falou que para a pessoa ser pobre, ser um trabalhador simples, que não vai dar para ser um cidadão mas isso é a pessoa que decide. Se você quiser se enturmar com a malandragem, com o erro, com a criminalidade, você segue. Mas se você permanecer firme com Cristo e desenvolver o talento que Deus lhe deu, Deus vai te usar, Deus vai te dar graça, vai te propiciar. Glória a Deus. Eu posso dizer, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos desenvolver os talentos. Muito bem. Eu quero mostrar que chegou o tempo. Eu não sei quando é. Versículo 19. Mas veja bem, o que recebeu um, que foi que ele fez no 18? O que foi que ele fez? 18, irmão. O que foi que ele fez? Ah, quer saber de uma coisa? Eu não estou a fim de desenvolver esse negócio desse talento, não. Ele cavou na terra. Antigamente o pessoal fazia isso, não tinha banco para guardar dinheiro, né? Escondia no lugar. Era um costume antigo isso aí, viu? Aí o que ele fez? Pegou o talento que ele tinha. Irmãos, o talento me faz lembrar agora, parece-me que era quase 20 anos de serviço. Era um bom valor monetário. Mas ele pegou o talento, escondeu. É igual aquela palavra que Deus fala para Timóteo, para o jovem pastor: irmão, desenterre o talento que você tem. Outra palavra diz assim: desperta, irmã, o talento que Deus te deu. Glória a Deus. E quando você tem um talento e você não desenvolve, você começa a sepultar. Irmã, não faça isso não. Cante, nem que seja dentro do banheiro, dentro do ônibus. Pregue. Não estou pregando não, mas faça o que Deus, alguma coisa, Deus te deu uma missão para tu desenvolver. Vamos lá. Esse rapaz, ele não foi feliz. Simplesmente ele sepultou, escondeu o seu talento. Então no 19, veja no 19. Passou um tempo. Olha que esse tempo aqui ele está falando desse sermão. Ele está falando vou usar um termo mais simples, né, Léa? A vinda de Cristo. Quando será a vinda de Cristo? Você sabe? Ninguém sabe, irmão. Tem uns teólogos aí que tentaram acertar até o ano, mas até agora ninguém sabe. Mas o interessante é que houve um tempo. Depois veio o Senhor daqueles servos. E o que o Senhor fez com os servos? Começou a ajustar as contas. Claro que isso aqui é uma história, né? Parábola. Não quer dizer que
Sei que vai ter o tribunal, né? O crente, ele vai ser julgado. O cristão, o servo de Deus, ele vai ser julgado no trono branco? Sim ou não? Não. Por quê? Aonde foi o local do seu juízo que você foi julgado? Você sabe? Você sabe, irmã? Boa pergunta, né? E aí, Thalita, qual é o local que você foi julgado? Você já sabe? Hã? Não. Você é um pecador, você merece a condenação do pecado. Mas qual foi o lugar que você foi julgada? É você mesmo, Priscila. Qual foi o lugar que você foi julgado? É uma boa pergunta. Fala aí, irmão Luciano. O lugar do juízo. Ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação. E o Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Estéfanis. O que diz? Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas depois do arrebatamento da igreja, Júnior, nós vamos passar por um tribunal. Que tribunal é esse? O tribunal de Cristo. Vai ter um momento lá que tem uns crentes lá que vai ser salvo só pela misericórdia mesmo. Mas tem uns que tem obra de ouro, né? E tem as obras que vão ser julgadas. Então, veja bem. Aqui ele está falando de forma, assim, simbólica, que como uma prestação de conta. Tipo, o patrão, o dono do talento. Já, eu te dou 5, eu te dou 2, eu te dou 1. Vai lá, desenvolva aí, porque eu vou viajar e eu quero que vocês desenvolvam o talento. Os valores monetários. Simbolicamente, nós falamos o talento como um dom, como uma aptidão natural, espiritual, para desenvolver um trabalho no reino, na obra de Deus. Então, quando Jesus voltar, Ele vai verificar com cada um de nós como é que nós desenvolvemos o nosso trabalho para o reino de Deus. Então, depois de muito tempo, no versículo 19, o Senhor veio ajustar a conta. Então, Ele chegou para os dois primeiros, que Ele havia delegado. Vamos analisar. Análise, né? Então, o Senhor fez um reconhecimento, um elogio público, e Ele trouxe a recompensa. Veja aí, o versículo 20, é isso mesmo. Que recebeu 5, trouxe o que agora? Acaba desenrolado, viu? Irmão, e aí? A salvação é por mérito ou é por graça? Claro que é por graça, né? Mas aqui ele está falando de desenvolvimento de talentos. Ele conseguiu mais 5. Essa pessoa aqui é uma pessoa que chegou no teto máximo. Ele conseguiu obras extraordinárias. Ele conseguiu fazer muito mais do que os outros que não fizeram. Mas isso não quer dizer que os outros vão ficar para trás, não. Mas depois vai vir mais o segundo que também. Mas antes disso, no versículo 20 ainda, ele disse: Senhor, tu me entregou 5, está aqui 5, que eu granjeei, que eu negociei, que eu ganhei. E o seu Senhor no 21 vai dizer: muito bom. O elogio, né? O reconhecimento. Irmãos, Deus chamar a você de um servo bom e fiel. E vai dizer: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí essa palavra entra no gozo do teu Senhor. É como se fosse uma festa de confraternização para, né, como uma empresa, né? Você vai comemorar os feitos realizados. Então aquele servo participou daquela festa de regozijo, de alegria. E isso, simbolicamente falando, está falando espiritualmente a respeito de nós, de que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia. Ninguém merece a salvação, nós merecemos a condenação do pecado, mas Jesus foi tão bom que morreu a minha morte, a sua morte. Então Ele nos lavou, nos purificou, e ainda nos deu a oportunidade de nós trabalharmos para o reino de Deus, como mordomos dEle. E Ele deseja encontrar em nós essas duas qualidades:
servos bons e fiéis. São duas qualidades importantes que os administradores dos talentos devem ter. Todo crente deve desenvolver a fidelidade, mesmo nas mínimas coisas, e essa disposição de desejar o melhor, de querer fazer o melhor para Deus, de se esforçar. Tem um texto que é lá em Jeremias, que vocês vão depois analisar aí, mas vamos concluir aqui. O dono dos talentos reconheceu, recompensou os servos que foram o quê? Primeiramente o quê? Bom, e segundo, fiel. Chegou no versículo 23, a mesma coisa com o segundo, até que no versículo 24, mas chegando também os que receberam um talento, diz, Senhor, ele vai mostrar inicialmente que o seu conhecimento, ele começou a ter, porque tem pessoas, no caso aqui o servo, ele começou a medir o seu senhor de forma errada. Não, esse homem é muito bruto, esse homem é muito grosseiro, eu que não vou trabalhar para ele. Então ele tinha um conhecimento errado. Então quando você, por exemplo, naturalmente, muitas vezes você julga as pessoas pela a forma como outros falam da pessoa, e você não conhece a pessoa, e você começa a até falar mal da pessoa por conta que alguém falou mal dele ou dela. Então você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa realmente ela é. Alguém te define, alguém até pode dar assim, te medir com a sua régua do seu julgamento, mas a verdade é que nós não podemos ter essa medida, né? E esse servo, ele não conheceu o seu senhor. Ele disse umas palavras aí: eu sabia que tu és um homem rigoroso, tal, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhaste. E eu fiquei com medo. A desculpa dele, eu fiquei com medo. Esse negócio de desenvolver na igreja, ministério, e me dá medo. Eu estava na boa, ali sem nada, de repente eu fui assumir uma posição na igreja eclesiástica. Pensa numa perseguição. Eu tenho medo de assumir esse negócio. Tem crente assim, que ele já foi obreiro, que ele já foi da igreja, que ele já foi usado por Deus, mas por conta de alguma decepção, de algum momento ruim que ele teve, aí ele se decepciona, e o único talento que ele tinha, ao invés de ele procurar levantar a cabeça e prosseguir, não, ele enterra. Ele não prossegue. Ele foi como que alvejado em pleno combate, e ele agora vive uma vida, sabe, eu quero ser só. Ele enterra o que Deus colocou na vida dele. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Mas, claro, se for o caso de alguém aqui, mas se você conhece alguém que está nessa situação, ore por ele, para que Deus possa reacender o despertamento, a chama espiritual, para que essa pessoa possa se despertar novamente e desenvolver o que Deus começou a boa obra. Então veja aí, versículo 25, a desculpa para não desenvolver o talento. Ele simplesmente, com medo, escondeu na terra e disse assim: está aqui o que é teu, Senhor, pode levar, eu não desenvolvi nada. Aí o Senhor até mostrou para ele, de forma inverso, o procedimento incorreto daqueles que administram os talentos. Quais são os procedimentos incorretos, Johnny? Quais são eles? Como é que ele diz para o servo, Ileia? Mal. Ou seja, havia um sentimento de indisposição. Ele não queria, ele era indisposto. Havia uma canseira. E a segunda coisa, o segundo procedimento daqueles que não podem ter na vida daqueles
que administram, quer dizer, os talentos de Deus de forma incorreta, é a infidelidade. Ou melhor dizendo, nem a infidelidade. Jesus mostrou a negligência. Vocês já viram aquele versículo que diz lá em Jeremias, que diz assim, como é que diz o versículo? Maldito o homem. Hã? Não, não é isso não. Vamos lá, cadê os biblicistas de plantão? Miqueias não está hoje aqui. Bora, Thalita. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É dever de casa, Odaí, procura esse versículo. Eu sei que você pode até já ir no Google e você dá logo a resposta. Mas está escrito, Esté, maldito, meu Deus do céu, aquele que fizer a obra de Deus. Irmão, eu posso estar sendo negligente em alguns aspectos. Eu posso estar com indisposição para desenvolver o meu talento. Eu posso estar sendo negligente nessa desenvoltura do meu talento. Compete a você responder a você mesmo diante de Deus e pedir disposição, e pedir diligência, e pedir encorajamento, e pedir força. Se você está procedendo de forma incorreta, se você está sendo negligente, se você está indisposto, se você está sendo lento, letárgico, sem graça, sem força para desenvolver o talento, nesta noite eu quero dizer para você, pelo poder do nome de Jesus, que você possa despertar o talento que existe em você, que você possa, louvado seja Deus, não ficar iludido, porque só é um, eu sou uma pessoa simples demais. Deus usa as pessoas na sua simplicidade. O importante é que no mínimo elas possam desenvolver a sua espiritualidade, o seu conhecimento de Deus, a sua integração no reino de Deus, a sua integração no corpo de Cristo, a sua função como membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Amém? Pois bem, mau servo e negligente. Você não sabia, ele usou até a forma que ele, você não sabia que eu podia fazer isso, mas você, por que você não, pelo menos não investiu o mínimo? Qual era o mínimo que ele poderia fazer? O mínimo possível, qual era? Claro que esse aqui a gente não pode fazer aplicações, né? Mas houve um tempo, irmão Wellington, que as pessoas viviam dos juros. E nós não queremos voltar a esse tempo, pelo amor de Deus. Quem foi desse tempo se lembra que quando um presidente assumiu e ele vetou o dinheiro da Caixa Econômica, teve gente que morreu do coração. Vocês lembram ou não? É isso mesmo. Porque a pessoa botava um dinheiro no banco e o juro, a inflação galopante, não trabalhava mais não. Vivia só de juro. Meu irmão, quando fechou a porta, Júnior, Paiva, cadê a benção do juro? Claro que aplicando isso aqui, eu poderia sim fazer uma aplicação sugestiva, né? De você, como, se você não tem, se você quer investir no banco de missões, de ajudar a obra missionária, se você quer fazer algo para Deus, né? Tem pessoas que, por exemplo, já que eu não posso ir, mas eu vou investir nessa menina para ela ser uma grande missionária. Você vai, assim, de forma simbólica, né? Não estou falando isso literalmente, mas Jesus, no caso dessa palavra, disse que vocês poderiam fazer pelo menos o mínimo. Nem isso você teve coragem. Você enterrou, você não foi nem colocou lá na questão da questão do desenvolvimento do mínimo dos juros. E eles simplesmente ele relaxou, negligenciou, não desenvolveu, não fez nem o mínimo possível para obter a desenvoltura do seu talento. Então, meus irmãos, dito isso, concluindo, quero dizer que no capítulo 25, Jesus vai dar aqui, vai dizer, olha, pegue o talento desse aqui, que só tem um, e dê para esse que tem 10. Esse aqui tem um mistério aqui, viu? Porque
a quem tem, vai ser dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tiver, isso aqui é forte, até o que tem, ou seja, quanto mais a pessoa se agarra, quanto mais a pessoa se torna fechado, não desenvolve, ela faz é perder. A Bíblia diz que a alma generosa, aplicando o quê? A alma generosa faz o quê? Prosperará. Mas aquele que retém, até o que ele tem, não produz nada, porque não tem essa disponibilidade, glória a Deus, desenvolver, né? Um talento que Paulo fala lá, é essa questão da misericórdia, da ajuda ao próximo, e diversos dons que Romanos capítulo 12, Coríntios capítulo 12, e outros passagens que o apóstolo Paulo mostra, os dons, Efésios, né? Os dons ministeriais, isso ali é uma lista que sempre a gente está vendo na Bíblia. Mas a conclusão é que, depois de dizer essas palavras, aí Jesus pegou pesado aqui, mas é isso mesmo, Jesus ele viu que aquele servo, além de negligenciar o desenvolvimento do talento, além de não ter disposição para não desenvolver, além de enterrar o talento e não colocar no mínimo para ganhar algum juro, simplesmente o veredito final. Claro que aqui não é no tribunal de Cristo, né, Léo? Acredito que não. Mas um crente salvo, na pessoa de Jesus, ele deve não dar lugar à preguiça, à indolência, à negligência. Ele não deve ser, como disse Jesus, lançai, pois, o servo inútil. Aonde? Porque é o seguinte, ó, depois da confraternização, todo mundo foi se reunir, o irmão lá, o servo que não foi fiel, ficou lá fora. Chega, os dentes tremia de tanto frio. Tremia os dentes. Eu estou falando do aspecto literal desse texto. Aí ele não participou da confraternização, da alegria daqueles que desenvolveram os talentos do seu patrão. Ficou fora. Ele foi considerado servo inútil. Deus nos guarde de ser servo inútil, negligente e indisposto. A maldade aqui é indisposição. Aquela maldade que, veja que ele não foi desonesto, ele não roubou o patrão, roubou? Ele só foi o seguinte, uma palavra bíblica, para a gente tentar lembrar, lá no livro de Tiago, o Wellington, tenta lembrar aí, aquele que sabe fazer o bem, irmã Lia, e o que mais? Hein? E não faz, comete pecado moral? Não, pecado por omissão, saber o que é o certo e não fazer, omissão. Então, exatamente dentro desse maldito aquele que fizer a obra de Deus, pesado, né? Mas é a palavra, eu não posso tirar nenhum tiro.